Você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter comunicação direta com Deus. Ouça todos os conselhos, ouça a palavra de Deus, mas tenha intimidade, porque muitas vezes, em um dia específico, que você estava preparado com tudo que falaram que você precisava fazer, Deus vai falar, você tira tudo isso, tira toda a armadura, agora você vai só com essa pedrinha. E essa pedrinha é o direcionamento de Deus, especial para você no dia de hoje. Por isso, a importância da sua comunicação, da sua intimidade. Com certeza. Dias melhores virão, dias melhores virão, se você tiver Deus. Porque o que a Bíblia diz em Apocalipse é que dias piores virão para o mundo, mas aqueles que seguem perseverando serão salvos. Eles serão salvos, eles serão protegidos, eles serão guardados, direcionados. Então, você quer salvar você quer salvar a sua casa, você quer salvar os seus filhos. Busque em Deus hoje. A gente não sabe, uns falam, né, que Jesus vai voltar não sei quanto, outro que a gente já está na tribulação, cada um tem uma visão, é pré-tribulação, é pós-tribulação, é no meio da tribulação. A tribulação a gente já tem no dia de hoje, a gente já passa por tribulação Com de certeza. noite, o mundo está atribulado. Então, para você ficar firme, você tem que viver como se Jesus fosse voltar agora, no minuto seguinte. Você está preparado ou não? Você está, vou viver tudo que tiver para ver, depois eu vou pedir perdão e daí eu começo a pensar nas coisas de Deus. Eu sou muito nova, eu tenho que viver a vida depois. Jesus pode voltar a qualquer momento para você. Quantas pessoas já foram dessa vida porque Jesus voltou naquele dia? Então, parem de viver como se estivesse muito longe. Porque eu falo que é uma besteira tão grande a pessoa querer, vou viver a vida. Você viver a vida sem Cristo é muito pior. A gente tem uma falsa visão, uma ilusão de que é muito mais divertido. Essa diversão ela é ilusória, ela não traz paz, ela não te dá força, não dá contentamento. É um ciclo vicioso que você faz, tem prazer num dia, depois não tem. Tá cheio num dia, no outro tá vazio. Porque é algo monótono, né? Monótono. É todo dia a mesma coisa, todo dia aquela rotina. E aí a pessoa acaba, ela tenta se preencher com algo, mas continua com um vazio. Por quê? Porque esse vazio que você está sentindo, a bebida não vai preencher, as drogas não vai preencher, a balada não vai preencher, a amizade não vai preencher, relacionamento não vai preencher, dinheiro não vai preencher, porque ele é exatamente do tamanho de Cristo. Só ele vai poder preencher. E sabe o que é interessante? É porque eu sei que ainda vai ter gente que vai ouvir todo esse podcast, que vai assistir, vai ouvir, escutar palavra por palavra e vai falar, poxa, o que elas estão falando é a verdade, mas vai continuar nessa situação e pensando assim, mas é tão fácil falar. Elas falam, mas é tão fácil, mas é porque elas não sabem a dificuldade que eu estou vivendo, não sabem o que eu estou passando. Mas sabe qual é uma coisa interessante, voltando em Davi? É porque Davi, quando ele recebe as armaduras, o que ele fala? Não, eu vou com as minhas pedrinhas mesmo. Por quê? Claro, pela fé que ele tinha, a convicção que ele tinha em Deus. Mas ele está dizendo, peraí, eu preciso tentar com aquilo que eu tenho. Tem gente que não sai do comodismo e fala assim, eu não vou fazer porque eu não tenho apoio. Eu não vou fazer porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não vou fazer porque eu não... Ei, Sil, vai com o que você tem. Vai com o que você tem. Sabe por quê? Mas o fulano não acredita em mim, o ciclano... Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Não tem como os outros acreditarem se você não acreditar. Não tem como os outros te amarem se você não se amar. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Ninguém vai acreditar em você. A gente olha para aquele versículo, né? Que a gente tem que amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente acaba lembrando tanto do próximo, focando tanto no próximo. Mas o fulano tem que me amar, ou eu tenho que amar o fulano. Mas a gente esquece de se amar. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Acredite em você, vai com aquilo que você tem. Entendeu? Vai com a cara e com a coragem. Mas eu não tenho apoio. Então vai sem apoio mesmo. Você é o seu maior apoiador. Você é o seu maior apoiador. Entendeu? Eu tenho Deus. Então o resto é resto. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, se eu tenho Ele, basta. Então acredite em você. Entendeu? Não, deixa eu te falar uma coisa. Não vai adiantar nada você ouvir esse podcast, assistir esse podcast, ouvir a palavra, todo esse direcionamento, porque foi algo profético aqui.
creio que foi algo profético. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa palavra, vão assistir esse podcast não só para, claro, a Vitória vai contar um pouquinho da vida dela e tal, ok, mas não é só sobre isso. Não é só sobre a Vitória ou sobre a Karina. É algo profético. Deus marcou aqui, Karina, é um encontro profético. É algo profético. Não só para nós, mas para as pessoas que estão assistindo. Sim. Você que está aí, ouvindo todas essas palavras, eu quero falar para você em nome de Jesus. Pare de ser ouvinte e seja praticante. Isso. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Comece a praticar, porque aí sim você vai ver sua vida mudar. Aí sim você vai ver as coisas que davam errado começar a dar certo. Por quê? Porque agora eu não estou só ouvindo, entendeu? Agora eu estou praticando. E você será feliz se você praticar a palavra de Deus. Amém? Então creia isso e receba isso sobre a sua vida como algo profético em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. E é que muitas vezes eu percebo, né, quem já passou por uma série, às vezes, de frustrações, de derrotas, de perdas, vão criando cicatrizes emocionais e medos que fazem com que elas não se amem, que elas não acreditem nelas mesmas. Sim. Mas por isso que Deus é tão maravilhoso, que é com Ele que você vai conseguir. Às vezes você vai ouvir agora a Vitória falando, eu preciso me amar, eu não consigo me amar. Você não consegue, às vezes, ter confiança em si mesmo. Você não consegue se libertar do medo. Se você tentar sozinha, se você tentar sozinho, vício, tudo que você tiver que te coloca para baixo sozinho, realmente a gente não consegue, a gente se desgasta mais ainda. Mas é você firmando a sua confiança em Deus. É você admitindo a sua fraqueza, você falando, eu não consigo, eu ouço ela e não consigo. Deus me ajude. Essa segunda parte é que é mais importante. Normalmente a gente foca só na primeira e fica, eu não consigo, eu não tenho ninguém, eu nunca fui amada. Aí eu confiei em alguém e essa pessoa me desamparou, não fez o que eu imaginava. Você não precisa realmente de ninguém, você precisa de Deus. O resto que vier é lucro. É o que Ele vai colocar na sua vida. E muitas vezes você tem, eu falo, você tem o seu pai, seu porto seguro, a sua família, que são pessoas que te apoiam. Mas você, com o seu trabalho, com a sua comunicação com Deus, você pode ter certeza que se um dia eles faltarem na sua vida, você vai estar sustentada. O meu testemunho, eu me converti porque eu tinha o apoio do meu pai. O meu pai era a minha rocha, o meu porto seguro. Sim. Eu não era evangélica ainda. E naquele momento que eu me vi perdendo, eu falei, agora? Eu tinha quem me dava força, agora eu não tenho, vai sobrar quem? A gente precisa andar nessa vida pensando que pode ser que não sobre ninguém, pode ser que não tenha ninguém, pode ser que você seja mandado lá para o fim do mundo, você sozinho lá. E muitas vezes a gente está assim, rodeada de pessoas, se sentindo sozinha. Se sentindo um quarto vazio, às vezes rodeada de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu vivia rodeada de gente me aplaudindo na multidão e eu sentia um vazio. Então, esse vazio realmente tem que ser preenchido por Deus. É Ele que vai te ajudar, te amparar e te dar as ferramentas que você precisa. Então, se você se sentir insuficiente, Jonas achava que não ia conseguir, Abraão achava que não estava bom o suficiente, todos não se sentiam capazes realmente de fazer a obra de Deus. Quando a gente está disposto a fazer a obra de Deus, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. A gente nunca vai achar que está pronto, perfeito. O Senhor é o seguinte, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sim. Então, quando eu sou escolhido, o Senhor também se responsabiliza em me capacitar. Ele vai te capacitar, a gente passa pelo molde, né? A gente vai sendo moldado, passando por coisas que a gente na hora, talvez a gente não vai entender porque que está passando por aquilo, mas é necessário. É necessário para te moldar, é necessário para te lapidar e para você entender que talvez hoje você não vai entender, mas faz parte do processo. Se eu quero viver a promessa de Deus, eu vou ter que passar por um processo e esse processo vai ser doloroso, vai ser difícil, mas vai te deixar ainda mais forte, ainda mais corajoso. E você, vai pra cima, não pode parar.